Galera, eu vou falar a respeito aqui dos crimes que não admitem tentativa e vou colocar 10 observações aqui, falar dos crimes que não admitem tentativa. Você vai pausando e escrevendo, tá bom? Fiz umas anotações aqui, vamos ver se isso vai te ajudar. Espero que isso te ajude. Então coloquei crimes que não admitem tentativa. Primeiro, os crimes unissubsistentes. O que são esses crimes unissubsistentes? A palavra uni vem de um, ou seja, o crime você não consegue fatiar ele em fases. Repito, você não consegue fatiar o crime ali em fases. O crime unissubsistente significa que com uma ação o crime já foi consumado. Então não admite tentativa. Exemplo, você tirar suas roupas e sair correndo aí pelado na rua. Aonde que é a tentativa? Não, o crime já se consumou a partir do momento que você já sai pelado correndo na rua, né? Então, assim, ato obsceno, o crime já foi consumado. Você xingar uma pessoa, injuriar uma pessoa, difamar uma pessoa, caluniar uma pessoa, você já cometeu o crime já foi consumado. Então não há de se falar aí em tentativa, né? Então a primeira observação, crime que não admite tentativa, os crimes unissubsistentes. O segundo crime, você coloca em número 2 aí, crimes omissivo, próprio ou puro. O que seria o crime omissivo, próprio ou puro? Eu coloquei um exemplo aqui para falar para vocês a respeito do crime omissivo, próprio ou puro. Você vai pegar seu Código Penal, artigo 135, omissão de socorro. Então, omissão de socorro, você está passando ali e viu uma pessoa acidentada, aconteceu um acidente, você não prestou socorro. Não admite tentativa de omissão de socorro. Eu vou tentar não omitir socorro. Não existe isso. Ou você prestou socorro ou você não prestou socorro. Então o artigo 135 do Código Penal, ele fala omissão de socorro. Então é mais um exemplo de crime que não admite tentativa. Esse foi o segundo. Terceiro crime, crime de perigo abstrato. Um exemplo de crime de perigo abstrato, professor, no caso você portar arma de fogo. Você não precisa de colocar a vida de ninguém em perigo. Só o fato de você estar portando a arma ali, escondidinho e tal, você não está colocando a vida de ninguém em risco. Então, crime de perigo abstrato, não admite tentativa, tá bom? Agora, eu gostaria que você anotasse uma exceção. Nessa regra do crime de perigo abstrato, nós temos a exceção que é o tráfico de drogas. Então, o tráfico de drogas é um crime de perigo abstrato. Então, se você não sabia, anota. O crime de tráfico de drogas é um crime de perigo abstrato. E admite-se a modalidade tentada. Então, a exceção a essa regra. Então, em regra, os crimes de perigo abstrato não admitem tentativa. Mas o tráfico de drogas é um crime de perigo abstrato que admite tentativa. Temos exceções. Nas anteriores, nós não tínhamos exceções. Quando tiver exceção, eu vou falar. Quarto crime, que na verdade não é crime, são as contravenções penais. Então, as contravenções penais, na própria lei das contravenções penais, no seu artigo 4º, a lei das contravenções vai falar: para as contravenções penais não será punido a tentativa, porque já é uma pena tão pequenininha, conhecido como crime anão, crime liliputiano. Então, a pena já é pequena, imagina a pena da tentativa. Ia ser uma coisa já tão insignificante que a própria lei fala que não vai punir a tentativa, no artigo 4º. Então, contravenções penais não se pune a tentativa. Vamos para o quinto crime que não admite tentativa,
Crime culposo. Aí a galera do grupo do WhatsApp aí vai falar, professor, mas você deu exemplo lá, o Carlos até falou e tal, a galera falou, crime culposo não admite tentativa. Correto, isso é a regra, isso é o que você tem que saber. Mas tem exceção? Também tem exceção. Então eu falei que as exceções eu ia falar para vocês. Professor, então crime culposo em regra não admite tentativa, certo? Mas quando a pessoa ela age em culpa imprópria, então não esqueça da culpa imprópria. A culpa imprópria ali, né, que eu dei ali o exemplo, eu vou te dar outro exemplo, a legítima defesa putativa. Putativa é imaginário, eu penso que a pessoa vai me agredir, porque a pessoa já me jurou de morte, e eu vou mais rápido que ela e mato ela, só que na verdade ela ia me entregar uma carta falando que ia fazer as pazes comigo. Então isso aqui eu vou responder na modalidade tentada, né? Tentada, se eu desferir um tiro e a pessoa não morreu. O exemplo que eu dei no grupo do WhatsApp foi a respeito do caçador que foi caçar e o amigo dele, sem querer, o amigo dele andando no mato, mexeu lá no mato e ele pensou que fosse um animal, ele deu um tiro e atingiu o amigo. Ele vai responder por tentativa de homicídio culposo, porque isso é culpa imprópria. Então, em regra, você sabe que crime culposo não admite tentativa, mas você tem que colocar a observação que na parte de erro, né, que a pessoa ela está aqui a respeito da culpa imprópria, né? A culpa é a exceção. Então esse erro aí, ele é a exceção. Foi muito polêmico, a gente discutiu bastante isso a respeito no grupo, mas eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvidas, né? Então admite sim tentativa, crime culposo de forma excepcional quando a pessoa age em erro, né? Em erro, a pessoa agiu em erro, erro de tipo acidental, lembra disso, né? Erro de tipo acidental na modalidade evitável, né? Evitável, ele poderia evitar, então vai responder na modalidade culposa. A gente vai excluir o dolo, mas vai responder na modalidade culposa. Mas em regra, você sabe que crime culposo não admite tentativa. Esse foi o quinto. Vamos para o sexto. O sexto são os crimes pré-terdolosos. Os crimes pré-terdolosos, ele não admite tentativa. O que é crime pré-terdoloso? Você tem dolo na ação e culpa no resultado. Então, crime pré-terdoloso, eu quero bater em alguém, dar um murro na cara de alguém, só que se alguém cai e bate a cabeça no meio-fio e morre. Aquela morte, o resultado morte, é um resultado culposo. A minha ação, lesão, murro, lesão corporal, é dolosa. Eu quero causar o dolo ali, dar um murro. Então a ação é dolosa, mas o resultado é culposo. Eu não queria, eu não desejei aquele resultado. Eu queria aquela ação, mas eu não previ que ele fosse morrer. Então no crime pré-terdoloso, pré-terdoloso, não admite também tentativa. Esse foi a nossa sexto crime, sexta observação. Vamos para a sétima. Eu falei que são 10, já estamos terminando. Crime condicionado. Professor, o que é crime condicionado? Se você pegar a lei de falências, lei 11.101 de 2005, lá no seu artigo 180, você vai ver que para os crimes falimentares vem de falência, para a punibilidade, para haver a punição dos crimes da empresa que deu calote e tudo mais, os credores, aí o juiz vem e decreta a falência. Para eu conseguir punir, é condicionado que tenha uma sentença anterior decretando a falência. Então, os crimes condicionados, que é condicionado a algo,
não se admite a tentativa. Então não vai responder na modalidade tentada. Pegou essa observação? Crimes condicionados. Vamos para a oitava. Crime de atentado ou de empreendimento. O que é o tal do crime de atentado ou de empreendimento? Se você pegar aí o artigo 352 do Código Penal, quer ver? Até eu vou pegar para a gente ler junto, artigo 352 do Código Penal, vai estar falando evasão mediante violência contra a pessoa, evadir-se ou tentar evadir-se. Então, tanto você consumar, evadir-se, quanto você tentar, já consumou o crime. Então, é um crime, né? Crime de atentado ou de empreendimento é um crime que você não vai responder pela tentativa, porque a tentativa, a forma tentada, o legislador já colocou ela como consumada. Então, por isso que eu falo, é muito difícil você assistir esse vídeo sem acompanhar a lei. É muito mais fácil você assistir esse vídeo com a lei do lado, com o vadimeco aberto, que aí você vai ler e vai ver. Artigo 352 do Código Penal, evadir-se ou tentar evadir. Então aí o crime já se consuma, tá? A pena é uma só. Para quem evadir-se ou tentar evadir-se, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Artigo 352. Professor, você tem outro exemplo? Tem. No artigo 309 do Código Eleitoral, vai falar a respeito da pessoa que votou ou tentou votar mais de uma vez. Então, a pessoa votou ou tentou votar. Então, você viu aí que o legislador já colocou a tentativa, a palavra tentada, como crime consumado. Então, não tem como você responder na modalidade tentada, porque só o fato de você tentar, o crime já foi consumado. Então, essa foi a nossa oitava observação dos crimes de atentado ou de empreendimento. Vamos para a nossa penúltima observação. Crime número 9 aí, ó. Anota aí, número 9. Crime habitual. O crime habitual, ele não admite também a modalidade tentada, a tentativa. O que é um exemplo de crime habitual, professor? Você pega lá o Código Penal, artigo 282. Pega o artigo 282. Eu vou pegar aqui para falarmos juntos. Artigo 282, ele vai falar o exercício ilegal da medicina ou a arte dentária, né? Ser dentista ou farmacêutica. Entenda, se a pessoa fez de conta que é médico só uma vez, ela atendeu uma vez. Então, uma pessoa chegou na cidade, tal, atendeu uma pessoa um dia, uma vez só. Ela não é médica, mas ela se passou por médica, ganhou dinheiro, cobrou a consulta e tal, pediu os exames. Ela cometeu esse crime do artigo 282? Não. Resposta não. Por quê? Porque para cometer esse crime tem que exigir a habitualidade, tem que ser habitual. E esse crime habitual, ele não admite a modalidade tentada. Então, você coloca aí, o artigo 282 do Código Penal é um exemplo de crime habitual. E se ele praticar isso só uma vez, é um indiferente penal. A pessoa não vai responder por absolutamente nada. Então, se a pessoa fez isso só uma vez, é fato atípico, é um indiferente penal. Para ela configurar nesse crime, ela tem que fazer isso de forma habitual. Entendeu? Isso é crime habitual, não admite também a modalidade tentada. Vamos para a nossa última observação, observação número 10. Crime obstáculo. Crime obstáculo também não admite a modalidade tentada, né? O que é esse crime obstáculo? A gente tem aqui um exemplo, associação criminosa. Associação, só o fato de você se associar, artigo 282, né? Associação 288, nós estávamos no 282, né? Agora nós estamos no 288.
Associação criminosa, artigo 288. Só o fato de você associar, o crime já foi consumado. É chamado crime obstáculo. Não admite-se a tentativa. Professor, então esse crime aqui de associação criminosa é um exemplo. Tem outro exemplo? Tem. Os atos preparatórios para o terrorismo. Então, quando você for lá na lei antiterror, você vai ver que o fato da pessoa estar se preparando, os atos preparatórios para o terrorismo, já é um crime consumado. Não é, você não vai responder na modalidade tentada, você já vai responder isso na modalidade consumada. Então, dei essas 10 observações dos crimes que não admitem a modalidade tentada e as suas respectivas exceções. Espero ter contribuído com o conhecimento de vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.